Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Joel Gracioto, né? Vou falar um pouquinho mais hoje sobre holding familiar. E o assunto que nós temos hoje é um assunto um pouco mais específico e saber se a gente, dentro desse sistema de holding familiar, é possível ter uma atividade imobiliária, né? A gente, primeiramente, né, pensar que as pessoas que construíram um patrimônio durante toda a vida, chega um momento em que elas querem ter mais tranquilidade, né, eh, ficar naquela questão mais de administração dos bens, enfim. E não é incomum que a gente encontre situações em que esses detentores de patrimônios, né, eles tenham imóveis, enfim, aplicações financeiras, enfim, etc. Mas aqui no caso a gente está focando um pouquinho mais com relação à parte dos imóveis, né? E uma pergunta que se faz é se é possível, dentro desse sistema de holding familiar, é, exercer essa atividade imobiliária, né? Então, na realidade, é assim: você pode sim exercer essa atividade desde que você respeite algumas condições. Exemplo, imagine o seguinte: você comece você cria uma empresa, né, para que você insira, né, esses imóveis aí e faça essa administração de bens, mas dentro de um sistema de holding familiar existem algumas peculiaridades que devem ser tidas com mais atenção, porque você pode perder alguns benefícios que o próprio sistema te dá. Então vamos dar um exemplo. Hoje, quando você, por exemplo, monta uma empresa, né, e você, é, vamos chamar de colocar os imóveis dentro dela, a gente, dentro do sistema de holding familiar, a gente diz que a gente integraliza o capital social dessa empresa. E nessa integralização de capital, né, existe uma situação em que, nesse caso, não há incidência do ITBI, né, que é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Quem diz isso é a própria Constituição Federal, né, e também o Código Tributário Nacional. Então, em ambas as legislações prevêem essa situação de imunidade. Acontece que existem também alguns requisitos, algumas observações que devem ser tomadas para que você não perca essa imunidade. E aí, tomado os devidos cuidados, é possível sim fazer essa integração dos imóveis, né, que o detentor da empresa na holding e consiga fazer a atividade de locação, até venda de imóveis é possível. Mas, como disse, isso tudo é uma situação um tanto quanto específica, porque devem observar os requisitos para tanto. Num passado não tão remoto, né, alguns profissionais montavam, né, aquilo que a gente chamava de administradora de bens. Essas administradoras de bens não se confunde com o nosso sistema de holding familiar, né? As administradoras de bens, elas, elas foram criadas, né, ou eram criadas com a finalidade de permitir essa atividade de imobiliária, né, vamos imaginar assim, vamos chamar desse nome, e que, ao mesmo tempo, se pretendia se beneficiar, por exemplo, dessa imunidade do ITBI. E aí a gente tem que tomar muitos cuidados com relação a isso. No sistema de holding familiar, a gente monta o sistema para que possa, dentro desse sistema, haver todos os benefícios que o sistema de holding familiar tem, né, como proteção dos bens, a questão sucessória desses bens, uma certa vantagem tributária, etc. e tal,
mas com os cuidados da gente não cair naquela situação daquelas administradoras de bens que falei há pouco. Então, é perfeitamente possível, né, exercer a atividade imobiliária dentro de um sistema de holding familiar. Isso observado todos os requisitos e, obviamente, respeitando toda a questão do sistema de holding familiar. Amigos, futuramente, em breve, eu vou dar uma palestra a respeito de holding familiar e eu vou detalhar esse assunto e outros, né, para explicar como é que funciona esse sistema, né, dar todos os detalhes. E eu gostaria que você, se pudesse aproveitar essa oportunidade, clique no link que eu vou deixar abaixo desse vídeo e se inscreva na palestra, onde eu vou passar para vocês todos os detalhes e os benefícios do sistema de holding familiar. Tá bom, pessoal? Eu conto com a presença de todos, agradeço pela paciência aí de assistir o nosso vídeo e muito obrigado, um forte abraço a todos.